A caminho de uma missão para destruir o oráculo de Amun, em Siwa, o exército enviado em 523 a.C. pelo imperador persa Cambises desaparece em meio a uma violenta tempestade de areia no deserto. Mais de 50.000 soldados foram soterrados, e ainda assim, quase 2.500 anos depois, não há vestígios da presença daquela tropa. É um mistério até hoje, mas depois de uma descoberta feita por uma equipe de arqueólogos, tudo pode mudar. Este é o canal Mais de Tudo, curta e se inscreva. Era o ano de 523 a.C. O Império Persa estava sob o comando de Cambises II, filho de Ciro, o Grande. O imperador, famoso por sua crueldade, de acordo com os registros do historiador grego Heródoto, havia conquistado o Egito e se preparava para invadir o território da atual Etiópia. No caminho, porém, decidiu enviar um de seus exércitos para destruir um templo em Siwa, localizado no deserto do Saara, na fronteira com a Líbia. Ele achava que os sacerdotes incitavam a população contra o seu domínio. Foram enviados então 50.000 homens com centenas de animais carregando suprimentos para cumprir a missão. Após alguns dias, eles alcançaram Bahariá, último oásis antes de chegar ao templo. Até lá, seriam mais 30 dias de marcha no deserto, sem sombra ou água, mas durante o caminho, todos desapareceram. Heródoto conta que depois de dias e dias de sofrimento, andando na areia fofa, o exército resolveu descansar, e enquanto descansavam, uma aterrorizante tempestade de areia vinda do sul os atingiu. Desesperados e sem conseguirem se proteger, homens e animais morreram asfixiados e foram engolidos pela areia sem deixar nenhum sinal. Essa é a história que Heródoto recolheu décadas adiante, mas desde então, ninguém nunca encontrara indícios do exército. Arqueólogos esquadrinham o deserto desde o século XIX, porém sem sucesso. Por conta disso, especialistas passaram a afirmar que o historiador grego havia criado uma fábula. Mas a descoberta de um templo romano mudou tudo, e aponta agora para uma batalha fatal. Foi descoberto um edifício religioso erigido no século I d.C., com blocos de templos construídos e destruídos no passado, alguns blocos muito antigos, de 1000 anos antes. 2 destes blocos, encontrados por uma equipe de arqueólogos, reviraram do avesso um mistério com quase 2.500 anos. Os 2 blocos descobertos do templo romano indicam que estes 50.000 soldados foram derrotados pelas forças de Petubastes, um líder rebelde egípcio que durante alguns anos conseguiu recuperar parcialmente o Império Egípcio aos persas e foi coroado faraó. Heródoto viajou no Egito e escreveu o que ouviu, explica o epitólogo Olaf Kapper, que apresentou a sua nova teoria no Congresso Internacional na Universidade de Leiden. Segundo ele, o antigo historiador grego teria nascido em 484 a.C. na cidade grega de Halicarnasso, situada junto à costa mediterrânea, que ficaria no sudoeste turco. As suas viagens ao Egito teriam ocorrido por volta das décadas de 460 e 450 a.C. E lá ele ouviu sobre o desaparecimento do exército, um fato que era incontestável na época. Mas os persas tornaram o acontecimento menos devastador ao ocuparem o clima. Apesar do exército persa estar mais equipado, Olaf Kapper supõe que as forças de Petubastes III conheceriam melhor o terreno, o que lhes daria uma vantagem determinante. Cambises II ficou em Tebas, enquanto seu exército tomou o caminho do deserto, e lá desapareceu. Depois o rei voltou para a Pérsia, onde acabou por morrer ali. 2 anos depois, Petubastes III entrou em Mênfis, onde foi coroado, mas foi faraó por pouco tempo. Dário I, que sucedeu a Cambises II, lançou as suas forças contra o recém-coroado monarca, e em 519 a.C. já tinha recuperado o território. Quanto à possibilidade de virem a descobrir vestígios do exército persa ou da batalha, o egiptólogo disse: "Claro que gostaríamos de saber mais sobre a batalha entre os egípcios rebeldes e o exército persa, mas não deve haver novidades, porque o acontecimento foi apagado da história por Dário I, a não ser que encontremos o local da batalha em lugares preservados no deserto, mas acho improvável", afirmou. Não sabemos, no entanto, o que a história deste exército ainda nos reserva. O futuro pode trazer mais descobertas e mudar tudo novamente. Por enquanto, é um mistério em parte resolvido. Eu vou ficando por aqui, até a próxima, valeu!